Por agora, chamo o primeiro convidado da noite. Licenciou-se em Direito, encetou uma carreira musical e mais tarde trabalhou como jornalista. Neste momento está a lançar o mais recente livro, Ciríaco e Missa Charles. Vamos recebê-lo connosco, Joaquim Arena. Bem-vindo ao Conversas ao Sul, Joaquim. O Joaquim é uma espécie de homem dos sete ofícios. A sua carreira, o seu percurso foi sempre por áreas muito diversas. Do direito aos livros, foi também assessor do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. Onde é que se sente mais confortável? É por detrás do computador a poder escrever aquilo que lhe vai na alma? Na escrita. A escrita porque é o que há de comum em todas estas profissões. Jornalismo, comunicação, ficção, romance, portanto, tudo o que seja escrita, que tem aquela parte que é a magia, que permite-nos criar, e a criação é sempre uma forma de nós nos expressarmos. E ao longo da vida é isso que nós fazemos. Uns fazem através da arte, artes plásticas, através da música, outros fazem-no através da escrita e do pensamento. E o jornalista, alguma vez fica de fora? Por exemplo, escrever um romance? Nunca. Nunca está de fora? O jornalista está naquela fase da pesquisa, está naquela fase da recolha de dados, está naquela fase de construção do texto, está naquela fase do rigor, da capacidade de síntese, de evitar escrever demasiado. Portanto, a escola, o jornalismo é uma escola também para quem quer depois escrever, mas não é só romance, ensaio, qualquer tipo de trabalho com alguma densidade. E o jornalismo prepara-nos e dá-nos disciplina. Mas não prende a parte criativa. Ou seja, num romance em que é necessário a parte criativa, a inspiração e o deixar-se levar pelas personagens, o jornalista não se deixa prender nessa altura. Não. O jornalismo também tem uma parte criativa, mas cinge-se também aos factos. Exato, a objetividade. A objetividade. O romance, o ficcionista, acaba por ter asas, voa muito mais, mas com a técnica do jornalismo, com as armas que o jornalismo lhe deu, no sentido de dominar bem a língua, dominar bem a escrita e, através de um parágrafo, conseguir transmitir muita informação, muita emoção, muito sentimento. A voar estão os seus livros, este Debaixo da Nossa Pele, uma viagem lançada em 2017, prepara-se agora para chegar aos Estados Unidos da América e à China. É verdade. Dois mercados muito diferentes. É verdade. Tem expectativas na recepção deste livro nesses dois mercados tão diferenciados do ponto de vista literário? Tenho. Olha, em relação à China, não me perguntem depois se a tradução é boa, porque... Não vai conseguir analisá-la. E nem sei a quem vou oferecer o livro, não é? Porque limita-nos. Em relação aos Estados Unidos, há agora uma abertura, eu acho que tem que ver também com este fenómeno do Black Lives Matter, que começam a ter curiosidade sobre várias realidades afrodescendentes, digamos assim. Que fazem parte do tecido humano dos Estados Unidos, já não só dos social, Estados Unidos, do é da mundo Europa inteiro. E do mundo inteiro. Sim, sim. Portanto, começa nos Estados Unidos, mas acaba por trazer um interesse por aquilo que se faz, nomeadamente a nível da literatura, noutros quadrantes. E com ligação à África. A África está um bocado na moda também, através da literatura, novas escritoras, novos escritores, que têm estado, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, que se destacam e ganham prémios, Prémio Nobel, outros, o Booker Prize, o nosso Camões. Portanto, há uma curiosidade e, ao mesmo tempo, há o ocupar de um espaço que não estava ocupado, que é merecido, porque toda esta população também faz parte e produz arte. Sem dúvida. Produz livros, produz de quadros, grande qualidade, música, mas que o mercado e o chamado mainstream tinha empurrado para os bastidores, não tinha dado espaço. Para aquelas secções do mundo, não é? No caso da música do mundo, autores... curiosidade, ou etc. seja, aqueles nichos de mercado. Hoje essa abertura que existe por parte dos livreiros em vender livros de autores diferenciados é genuína ou é um interesse apenas meramente de moda? Olha, eu acho que são as duas coisas. Acabam por descobrir um nicho de mercado e, ao mesmo tempo, são empurrados também para a própria conjuntura internacional. Há um virar, há um olhar e, de certa forma, há um reconhecer que, afinal, aquelas pessoas também que estão ali também contribuem e, se calhar, são vizinhos e nunca demos o devido
valor ou tempo para escutar ou para ler aquilo que fazem, porque no fundo é a humanidade. Toda a gente acaba por contribuir com a sua arte, com a sua criação, para que isto tudo, o nosso dia-a-dia, seja muito mais rico. E é muito mais rico, e agora com este novo livro, Siríaco e Mr. Charles, um livro que junta duas personagens aparentemente que têm um pouco em comum. Charles Darwin, que supostamente visita Cabo Verde. Onde é que se inspirou para escrever esta obra? Porque Darwin esteve, de facto, em São Tomé e Príncipe e também esteve em Cabo Verde. Esteve em Cabo Verde, exatamente, em 1832. Esta história acaba por juntar duas personagens. Uma é um menino que sofre de vitiligo, um menino negro brasileiro, que é oferecido à corte portuguesa de Dona Maria I. E é criado e é educado na corte. Faz parte de uma coisa que se chamava a corte exótica, que havia uns anões negros, anões e anãs, que era uma espécie de companhia. Quando a família real deslocava-se para as basílicas, para as festas, lá iam eles atrás. E o menino cresce na corte e, em 1807, há as invasões francesas e a corte da Dona Maria, a corte portuguesa, para não desaparecer a dinastia, Para não cair perante as tropas de Napoleão, foge para o Brasil. E este já não é um menino, já tem 33 anos, vai também, porque ele faz parte da corte. Só que ele chega a Cabo Verde e, pela primeira vez, alguém olha para ele não como uma curiosidade que tem um problema de pele, mas que é uma mulher que olha para ele com os olhos humanos, de amor. E ele acaba por ficar. E, em 1832, já ele tem 60 anos e acaba por coincidir com a chegada de Charles Darwin, que ainda não é o Darwin, famoso, barbudo, etc., que ainda é apenas Charles. Só tem 22 anos, ainda não é famoso. É o homem que ainda está a iniciar o seu percurso. É a primeira vez que ele está a desembarcar depois de sair da Inglaterra. São as primeiras pesquisas. É a primeira vez que ele está a ver populações africanas e fica deslumbrado e acaba por conhecer este senhor, o Siríaco, que já tem 60 anos, que acaba também por ser o seu ajudante no terreno, na recolha de rochas, de animais marinhos, os primeiros passos do grande cientista. 4 a 5 anos de investigação para escrever este livro. Imagino que tenha sido uma investigação exaustiva, cansativa por vezes. Alguma vez pensou parar de escrever este livro ou cada vez que ia descobrindo mais e ia se apaixonando mais por este universo? Olha, David, são 4 anos, mas são 4 anos em que nós também fazemos pela vida. Nós trabalhamos, vivemos... Não dá para esperar 4 anos, não é para escrever um livro. Entretanto, eu estava a trabalhar, tinha a minha profissão e ia fazendo estas pesquisas, ia escrevendo. E se calhar se não fosse a pandemia, era mais. A pandemia acabou por me ajudar. Ajudou a acelerar o processo. Eu estava em casa, como nós todos, e à procura de fazer qualquer coisa, de ocupar o tempo, como todos vivemos isso, e acabei por dizer, bom, então vou aproveitar e vou então aprofundar um bocadinho mais, e foi este tempo que, entretanto, eu fui escrevendo. Como disse, eu fui conselheiro do Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e eu escrevia discursos, eu escrevia todos os dias. As pessoas perguntavam, mas tu não estás a escrever? Eu disse, não estou a escrever ficção. Exato, mas estou a fazer o meu trabalho. Estou a fazer o meu trabalho. Eu estou a produzir textos que estão a ser lidos pelos chefes de Estado. Portanto, é a escrita que nós falávamos no início, não é? A escrita tem várias formas. E está sempre presente na sua vida. A escrita é fundamental. Mas quando escreve um livro destes, que fala de um homem que todos nós conhecemos, pelos seus contributos científicos, é também uma certa forma de colocar Cabo Verde e o arquipélago no centro da história mundial, porque a história do mundo dos últimos 500 anos passa pelo arquipélago. É uma fatalidade geográfica. Se calhar as ilhas que estão no Pacífico, lá a 1000 ou 2000 quilómetros dos continentes, não têm esta vantagem. Cabo Verde, de facto, usufruiu ao longo da sua história dessa localização geográfica. Colombo, Vasco da Gama, Cabral, todos passaram por ali. E quem descia o Atlântico tinha que parar ali ou para a água fresca ou para víveres, e acabou por também ajudar na construção da sociedade cabo-verdiana, como sabe. Que é tão diversa. É diversa, é mestiça, junta africanos da costa ocidental com europeus, e aventureiros e aventureiras, e o cruzamento de ideias, de vontades, de ambição. No fundo, é um livro que tem que ver com viagem e a mistura de culturas, o encontro de pessoas, que no fundo é o que alimenta a ficção, é o que alimenta o romance, é o encontro de pessoas ao longo da história da humanidade.
E é uma viagem que fica aqui feita para ler, para viajar através deste livro. Uma amizade improvável que está em livro e que vale a pena ser lido. Joaquim Arena, foi um gosto conversar consigo. Que este chegue também aos Estados Unidos e à China. E que E ultrapasse ao mundo as inteiro, fronteiras, exatamente. exatamente.